Boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto. Rui Ferreira, 71, aí no canal Mente Quântica. Bem-vindo. Bom ter você aqui conosco, viu? A Alina Berejuk. Alina Berejuk também está presente aqui no canal Mente Quântica. As pessoas já estão chegando. Hoje eu entrei em cima da hora. Você sabe que não é fácil trabalhar para fazer uma live da maneira como eu gosto de fazer, sozinho, né? Então eu escrevo o roteiro, faço a revisão do roteiro, sou eu que ligo o som, sou eu que testo o áudio, testo o som, sou eu que coloco os microfones, sou eu que entro no canal Mente Quântica, sou eu que ajusto os dois canais, o Psi Elias Pereira e o canal Mente Quântica, e fazer isso sozinho é meio complicado. Mas hoje eu consegui, novamente, ainda bem, não nos atrasamos até hoje. Hoje entramos pontualmente às 13 horas. Pessoal aí do canal Mente Quântica, você está me vendo e me ouvindo bem? Manda um joinha aí. A Edilene está dizendo oi. A Marli Santilli mandou aí algumas imagens bacanas, né? Um céu estrelado, um muque, como a gente dizia lá no sítio, umas palminhas. Pessoal do Mente Quântica, estão conseguindo ver e ouvir bem? Estão? Alguém deu um oi ali, mas acabou passando e eu não vi quem foi. Repita o seu oi para eu dizer você quem é. Andressa, bom ter você aqui conosco também. A Gláucia, aqui no Psi Elias Pereira, Felipe Cipriano, parceiro, já parceiraço, amigo, dois olhos arregalados aí para ver o que vai acontecer aqui. Boa tarde, Felipe. Felipe, está conseguindo ver e ouvir bem? Manda um joinha aí se você está vendo e ouvindo bem. A Elaine Figueira, do canal Mente Quântica, também está vendo e ouvindo bem. Muito bem. A Aline Figueira 15 enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. O meu coração corta quando alguém pede a participação assim. Porque a gente prepara um roteiro e o tema já está delineado e a gente fica em cima da hora. E por enquanto ainda não, mas eu prometo que chegarei lá. Eu vou chegar nesse nível de... Acho que vou até fazer uma live onde nós vamos apenas conversar, não é? Você faz sua pergunta, a gente vai dialogando. Isso sim faremos. Prometo que nas próximas 3, 5 lives, logo, mês, um pouco mais, um pouco menos, vamos fazer uma live onde eu entro sem tema nenhum, né? E apenas os itens: depressão, ansiedade, fobia, pânico, casais, educação de filhos, e você poderá fazer a sua pergunta e a gente vai conversando e vai batendo papo e vamos transformar essa live então num local de bate-papo. Eu sinto que você quer isso, então é isso que nós teremos, tá bom? Maíra Moraes está presente. Será que é a Maíra que eu estou pensando? Maíra, se você é a Maíra que eu estou pensando, manda um joia aí. Maíra Moraes. Se você é a Maíra, aquela Maíra que eu estou pensando, que é a amiga aqui. Pérola Negra também entrando, muito bem. O Felipe está dizendo que está tudo ok. Andréa Tesotto. Andréa, ok, beleza, bom ter você aqui conosco também. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um tema
Você não faz ideia do que a psicanálise fez na cultura geral do Ocidente no último século. Os últimos 120 anos, a psicanálise revolucionou a psiquiatria, a psicologia, a antropologia, a sociologia, a medicina, a pedagogia, o direito. Praticamente não há área do conhecimento em que a psicanálise não tenha se infiltrado e influenciado. Eu quero ter hoje o privilégio de falar um pouco sobre a psicanálise, que é a minha abordagem teórica no meu trabalho como psicólogo. Eu sou psicólogo clínico de formação, sou teólogo também. Algumas pessoas veem divergência na teologia e na psicanálise, eu não vejo, eu vejo complementaridade. Estou estudando direito e a psicanálise me ajuda muito nisso, mas o meu carro-chefe hoje é o atendimento clínico psicológico aqui no meu consultório, onde eu atendo presencialmente em Hortolândia, perto de Campinas, perto de Limeira, perto de Paulínia, aqui nessa região metropolitana de Campinas, atendo presencialmente. Tem gente que vem de São Paulo para cá, presencialmente, gente que vem do interior, gente que vem desse grande interior de São Paulo, mas eu tenho muitos clientes também que atendo online, não é? Pelo mundo afora. Hortolândia, onde eu moro, é uma cidade que, por conta da universidade aqui perto, o NASP IASP, antigo IASP, muitas pessoas moraram aqui, vieram para educar seus filhos, os filhos estudaram, fizeram universidade e foram embora para o mundo. Então há muita gente aqui de Hortolândia que mora no mundo todo, né? Então E eu estou exatamente em frente à universidade, no Parque Hortolândia, que é um bairro onde moram essas pessoas que vieram para cá há 50, 60 anos e que os filhos estão no mundo todo. E alguns deles a gente acaba atendendo. O Flávio Assante também está conosco. A Val 7543 acabou de entrar. Luciana McCartney. Uau! Dizem que eu tenho dom. Que dom? Que dom que você tem? Qual é o seu dom, McCartney? A Luciane Nis também entrou. A Val, já falei. Muito bem, quero ver mais pessoas aqui no Psi Elias Pereira chegando. Vamos, 1 minutinho, 2, já estaremos começando com o nosso tema em respeito a você que chegou no horário, né? O Flávio está dizendo boa tarde também. Está perguntando se está tudo bem. Beleza, aqui está tudo certo, aqui está tudo bem. A Viviane Oliveira, 7862, também acaba de entrar. Muito bem-vinda, Viviane. É sempre bom ter você aqui com a gente. Sempre bom trocarmos ideias por aqui, trocarmos conhecimento. E à medida em que você vai publicando alguma coisa, eu vou replicando aqui aquilo que eu acho pertinente, aquilo que eu acho interessante. Hoje eu quero falar sobre a psicanálise. O que é a psicanálise? A psicanálise é um método terapêutico. A Viviane dizendo muito obrigada. Eu que agradeço o privilégio de ter você aí com a gente. Eu estava dizendo que a psicanálise, a psicanálise é uma ciência, é uma técnica e é uma arte. A psicanálise é uma maneira de ver o mundo, é uma visão de mundo. E se transformou, ao longo do tempo, a psicanálise se transformou numa técnica de psicoterapia, de duas maneiras. Eu vou lhe dizer. Primeiro, existem os psicanalistas. Quem são os psicanalistas? Os psicanalistas são aquelas pessoas que fazem uma formação em psicanálise, que não tem nada a ver com o MEC, com o Ministério da Educação, faculdade, bacharelado, é um curso livre.
né? Há escolas quase que no mundo todo, nas grandes cidades tem, aqui em Campinas eu sei que tem, São Paulo tem, as sociedades psicanalíticas, onde você pode fazer uma formação em psicanálise. Leva entre 4 e 5 anos, você tem que ter mais ou menos umas 700 horas de aula, você precisa estar em terapia, em psicanálise, o tempo todo durante a sua formação. Não é um curso barato, né? Os psicanalistas sabem disso, é um investimento alto que você faz e depois você, como psicanalista já formado, começa a atender. Não precisa ser médico nem psicólogo para ser psicanalista, tá certo? Então tem pessoas que são assistentes sociais, tem engenheiros, tem técnicos em contabilidade que fazem a formação, mas eu tenho sentido ultimamente uma preferência por médicos, psiquiatras e psicólogos. Normalmente é quem faz a formação em psicanálise. Essa é uma maneira de você lidar com a psicanálise. Uma outra maneira é você ser ou um médico psiquiatra, ou médico apenas, ou ser um psicólogo. E aí, na sua faculdade, você tem a opção de escolher qual abordagem teórica você vai adotar para os seus atendimentos clínicos. E eu, na minha formação em psicologia, foram 5 anos, tive a oportunidade de optar pela psicanálise. Psicanálise infantil e psicanálise adulta. Então, eu sou um psicólogo de formação psicanalítica. A minha base teórica de atendimento é a psicanálise. Não é? Em que está baseada a psicanálise? A psicanálise tem alguns pressupostos, e aqui começa a parte bacana. Aqui começa a parte muito legal de você estudar a psicanálise. Por exemplo, o inconsciente é o principal item quando se fala em psicanálise. Aqui a Marli está lembrando uma coisa importante, é verdade, não é? O fundador da psicanálise, não é? Sigmund Freud. Sigmund Freud era um médico neurologista judeu que vivia em Viena em 1900. Portanto, há 120 anos atrás. Ele atuava como médico, não é? E ele aprendeu que hipnotizando as pessoas, ele conseguia conhecer a parte mais profunda das pessoas e ajudá-las emocionalmente. E quem conhece a história sabe que Freud, apesar da sua genialidade, a Andressa Marques também está conosco, acabou de entrar aqui no Psi Elias Pereira, bem-vindo. Tem mais aí uma outra pessoa, Rony Stagno também entrou, muito bem, que bom ter você aqui conosco. Quem conhece a história sabe que Freud foi um mau hipnólogo. Ele não conseguia hipnotizar as pessoas. Mas ele descobriu que conversando franca e abertamente com as pessoas, no local em que os dois tivessem confiança um no outro, ele poderia acessar as partes psíquicas, íntimas, profundas da pessoa e chegar até o sistema de inconsciente da pessoa com algumas técnicas. E aí ele inaugura a psicanálise. Em 1900 ele lança o livro A Interpretação dos Sonhos, que não é um livro sobre o sonho na área religiosa, nem na área mística, nem popular, mas analisando os sonhos do ponto de vista mental. E aí ele começa um trabalho maravilhoso. Freud nasceu em 1856 e morreu em 1939. Ele morreu em Londres, porque como ele era judeu, Viena fazia parte do Império Alemão e ele foi perseguido por ser judeu e uma princesa herdeira de Napoleão
o ajudou a fugir para Londres, né? E ele acabou vindo a falecer em Londres, mas o seu trabalho todo foi feito em Viena, na Áustria, capital da Áustria. O que é o inconsciente? Nós temos 3 níveis de consciência básicos, segundo a psicanálise. Primeiro, nós temos o consciente. O que é o consciente? O consciente é o que nós estamos usando agora, Dani Freitas. Consciente é o que nós estamos usando agora, Su-terapia. O que nós estamos usando agora? A consciência. Eu estou aqui fazendo uma live, tenho algumas anotações, estou aqui no canal Psi Elias Pereira, que é o meu canal no Instagram, estou aqui no canal Mente Quântica, com K, que é um canal da amiga Kênia Bastos, que abre esse espaço para a gente toda quinta, 1h da tarde e domingo às 7h da noite. Eu estou vendo que você está acompanhando, eu vejo o nome das pessoas, né? Tenho aqui um papel onde eu faço algumas anotações, tenho uma caneta Bic aqui, meu óculos está aqui para quando eu tenho dificuldade de enxergar alguma coisa. Isso é o consciente, é a nossa parte consciente. Há uma outra parte nossa que é subconsciente. O que é o subconsciente? Subconsciente é aquilo que faz parte da minha consciência, mas que não está consciente agora. E a gente usa um exemplo, eu não sei porque a filosofia começou a usar esse exemplo, mas enfim. Você não está lembrando agora, mas se eu disser cadeira, pá, na hora você já se lembrou de uma cadeira, olhou para uma cadeira. Isso é subconsciente. Você não está lembrando, mas se eu der um toque para você, você se lembra rapidinho. Ou você, durante o dia, vai trazendo coisas do subconsciente para o consciente. Por exemplo, sua esposa. Você poderia não estar lembrando dela agora, estava prestando atenção no que eu estava falando. Quando eu falei, você já se lembrou dela. Seu filho, seu genro, seu neto, sua faculdade, compreende? Seu trabalho, uma pessoa que você ama. Pensa num amigo que você tem, numa amiga. Então isso é o subconsciente. Está aqui, está acessível, não tem bloqueio nenhum. E a gente acessa ao longo do dia, quando quer ou quando alguém nos dá uma dica, nos ajuda. A Juliana Manfrinato acabou de entrar, muito bem. Bem-vinda, professora. Estamos falando sobre consciente, subconsciente e agora o inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente é um espaço psíquico que nós temos no nosso sistema mental, onde tudo que nós sabemos é que ele existe. Nós não sabemos o que tem lá, as imagens que tem lá, os sentimentos que tem lá, o que ele arquivou, o que ele deixou de arquivar, mas como é que nós sabemos que ele existe? Nós sabemos que ele existe porque ele nos dá pistas de que ele existe. Ele sinaliza a sua existência. E hoje está comprovado por todas as ciências a existência do inconsciente. Não é? Quem é na vida que nunca teve a experiência de ter um sonho, achar o sonho extremamente estranho, não entender o sonho, e você pensa, de onde vem esse sonho? Quem produziu esse sonho? O seu consciente não foi, porque ele é racional. Seu subconsciente não foi, porque ele é racional também. Seu subconsciente produziu um sonho. Por quê?
Porque tem sentimentos, tem emoções na vida que nós temos, mas não temos coragem de assumir, não queremos assumir. Há pensamentos que não queremos pensar. E isso tudo vai para o inconsciente. E o inconsciente, ele fica tentando acessar a consciência, mas nós temos uma autocensura. Nós nos censuramos e impedimos o inconsciente de se manifestar. Portanto, ele não se manifesta. Ele não aparece. Então, quando nós dormimos, por exemplo, a censura desbloqueia o inconsciente. E aí o inconsciente pode se manifestar. Agora, se o nosso inconsciente se manifestar com as coisas reais que estão lá, nós iríamos acordar imediatamente. Porque lá no inconsciente nós trazemos ódio, raiva, ira, agressão, sensualidade, sexualidade, frustração, dor, desespero, pensamentos suicidas. Trazemos uma série de coisas no inconsciente. Então ele não pode mostrar isso para nós. Então, o inconsciente, ele nos manda esses recados com sonhos travestidos de imagens que camuflam, eles driblam a nossa consciência. E a nossa consciência não consegue entender o que o consciente está mandando. O que o inconsciente está mandando, digo melhor. O inconsciente, ele é pulsante, ele quer se manifestar. O inconsciente é atemporal. Por exemplo, um abuso que alguém sofreu com 3 anos de idade, o inconsciente guardou a imagem e os sentimentos. A consciência impede a imagem de voltar. Mas o inconsciente libera os sentimentos. Então é possível que uma ansiedade, um pânico e um medo que você tenha hoje esteja ligado a um abuso sofrido com 3 anos de idade. Você não tem a imagem, porque o inconsciente protege você, ele encapsulou a imagem. Mas o sentimento ainda existe. Quando você vê uma criança brincando, quando você vê um adulto com uma criança, o sentimento pode vir muito forte para você, mas você não tem as imagens. Você só tem os sentimentos. Eu vou avançar um pouco mais e voltaremos no inconsciente. Então temos a consciência, que é o que estamos vendo agora. Eu sei que você está aí, você está me vendo aqui, estamos ao vivo. Isso é a nossa consciência. O subconsciente, que é aquilo que você não está lembrando agora e só lembra se eu mencionar, se eu der uma ajuda, por exemplo, macaco de cara vermelha. Você acabou de lembrar de um macaco de cara vermelha. Não é? Isso está no subconsciente. E o inconsciente, que nós apenas vamos deduzindo o que existe lá dentro. E a psicanálise é a ferramenta utilizada para fazermos deduções corretas. Há todo um método para isso que o psicanalista e o psicólogo de base psicanalista aprende para acessar os sentimentos que estão no inconsciente. Embora a imagem nós não tenhamos acesso nenhum, mas apenas aos sentimentos. É por isso que há pessoas que elas estão com um problema nos relacionamentos ou na vida. E elas começam a fazer terapia. E no começo da terapia, Cris Lopes e Suelen Sanso, as pessoas começam a piorar. No comecinho, elas têm uma recaída. Parece que a terapia está fazendo mal.
Por quê? Porque elas estão começando a acessar os sentimentos que estão no inconsciente. Mas com o passar do tempo, com a ajuda do terapeuta, esses sentimentos vão ficando sob controle. Nós vamos domando esses sentimentos, até que eles possam ser usados a seu favor e não contra você. A psicanálise é algo maravilhoso. Quando eu vejo alguém fazendo uma crítica em relação à psicanálise, eu fico com muita pena, porque eu sei que ali existe uma ignorância do tamanho de uma jamanta. Não é? Quem conhece bem a psicanálise, não importa a formação que tenha, religiosa, filosófica, técnica, quem conhece um pouco da psicanálise, quem já se submeteu ao tratamento psicanalítico, sabe os benefícios que ela pode trazer a médio prazo. Antônio Freitas também está presente aí. O Antônio Freitas é um grande líder, é líder de uma comunidade que atende meninos e meninas de 10 a 15 anos de idade e os ensina a civilidade e como serem homens e mulheres de bem na sociedade. É um grupo de desbravadores muito parecido com os escoteiros. E o Freitas é um dos líderes do clube dos desbravadores aqui no estado de São Paulo. Vou falar uma outra coisa agora. Sobre id, ego e superego. São 3 maneiras de lidar com o mundo. Já não são mais 3 instâncias psíquicas. São 3 modos de lidar com o mundo. Nós temos um espaço mental, é tríplice também. Nós temos um espaço mental que ele é chamado de id. Id vem do alemão ich, que significa isso ou aquilo. O que existe no id? O id, ele é um reservatório onde estão todas as nossas pulsões e os nossos desejos. Sabe aquele desejo, aquela vontade, aquela ira, aquela coisa que você tem que se segurar para não falar para o seu professor? Você se segura para não falar para o seu marido? Você se segura para não falar para o patrão? Aqueles sentimentos de ira e de raiva, aquelas explosões de ira que você tem, seus instintos agressivos. Talvez você cometeu violência contra alguém, ou você foi vítima da violência de alguém. Era o id. O id é uma espécie de animal interno que nós trazemos. Ele não tem controle. Ele é como um cavalo sem freio solto no pasto. É como um potro solto no pasto. E ele guarda nossos desejos mais reprimidos. No id estão as nossas coisas que não têm ética. No id estão as nossas coisas que não têm moral. No id estão as nossas coisas que não têm lei. O id é livre. Ele é um libertário. Ele é um radical. Se dependesse do id, que é um espaço psíquico mental, nós já teríamos nos matado uns aos outros na unha. A Marli Santilli está lembrando moral e ética, bem importante. Então, Marli, veja que coisa curiosa. O nosso id, ele não tem ética, não é? O nosso id não tem moral. É alguém controlado pelo id que tem um incesto, por exemplo. É alguém controlado pelo id que comete um feminicídio. É alguém controlado pelo id
que se tornam fora da lei, normalmente. Pessoal do canal Mente Quântica está dizendo que está travando. É isso mesmo? Eu não sei se voltou. Se puderem me alertar. Voltou? Ok? Estamos bem? Pessoal do Mente Quântica está me alertando que está travando a nossa live de hoje. Vamos ver o que podemos fazer para melhorar. Como não estão voltando no canal Mente Quântica, eu quero entender que, ok, uma solicitação para participar, já voltou, já destravou? Canal Mente Quântica, está conseguindo acompanhar? Ou preciso mexer aqui em alguma coisa? No Psi Elias Pereira está ok. A Dani, do canal Mente Quântica, enviou uma solicitação para participar, então eu quero dizer que está funcionando. Voltou, ok. Qualquer coisa, avisa de novo, que aí eu tento entrar no meu 4G, que talvez funcione melhor. Voltou, ok. Mas o que eu dizia é que o nosso ID não tem moral, ele não tem ética. Vamos usar uma linguagem, não é chula, mas você vai entender. O nosso ID, o ID é sem vergonha. Ele é um descarado. Ele é um pilantra. Está travando? Deixa eu, então, fazer uma coisa aqui. Espero que tenhamos voltado agora. Ok. Pessoal do canal Mente Quântica, eu acho que agora estamos linkados. Paramos no ID. É isso aí, estamos falando do ID ainda, né? Eu dizia que o nosso ID, Tiago 611, também está aqui no Psi Elias Pereira. Eu estava dizendo que o nosso ID é um pilantra, é um safado, é um sem vergonha, ele não tem moral, ele não tem ética, e ele leva você a cometer coisas que você vai morrer de vergonha depois, quando sua mulher descobrir, quando o seu marido descobrir, quando o seu filho descobrir, quando a polícia descobrir, quando o professor descobrir, quando a polícia descobrir, quando o investigador de polícia descobrir. Esse é o nosso ID. É um potro solto no pasto. É isso aí, como eu já falei, né? Mas além do ID, para contrapor ao ID, há uma outra instância na mente. Nós nascemos com o ID. O ID é que nos forma. Mas por volta dos 2, 3, 4 anos, segundo Melanie Klein, e segundo Ana Freud também, há aí uma divergência entre elas, nós começamos a desenvolver o superego. O que é o superego? O superego é a nossa reserva moral, é a nossa reserva ética, é a nossa reserva de cidadania, é a nossa reserva religiosa. O superego são as leis. O superego é a internalização do pai morando dentro da gente. E aí, quando a gente era pequeno, o pai tinha que estar presente para a gente não fazer besteira. Com o superego pega a figura paterna e injeta dentro da gente. E aí, quando a gente é adolescente, se torna adulto e sai de casa, a gente não comete desatinos porque o pai está vivendo dentro de nós. Mesmo quando o pai morreu. Nós trazemos a educação paterna, por exemplo. Né? É quando nós nos tornamos pais de nós mesmos. É a civilidade, como está dizendo a Juliana. Não é? É o superego
que nos faz entrar no mundo humano, no mundo da civilidade. E aqui é uma coisa bacana, a gente costuma dizer que quando nasce um bebê, não nasce um ser humano, nasce uma cria humana. E pelo superego e a educação da mãe, do pai, ele vai se humanizando e se transforma num ser humano. Consegue? Marli está dizendo, safado esse id. Pois é. E dos 8 bilhões de seres humanos, não há um que não tenha o seu id. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Já viu falar na psicose? A loucura. O psicótico, ele vive com o id a céu aberto. Por isso que ele faz loucuras. Porque houve alguma falha e ele não introjetou o superego. O superego não se transformou numa ferramenta mental forte para ele. É assim que o psicótico funciona. A gente chama de o inconsciente a céu aberto. É o esgoto para todo mundo ver. Usando essa expressão para que você entenda, mas não com desrespeito a alguém que é psicótico ou que tem um familiar psicótico, enfim. Toda família tem seus problemas, né? Na minha família tem problemas também. Eu tenho uma irmã que cometeu suicídio, né? Então, eu gravei um vídeo de 5, 6 minutos sobre isso, que está no meu Instagram, sobre o que eu penso sobre quem é doente e quem não é doente. Assista lá. E você vai descobrir que não há gente sã nesse planeta. Não há gente sã nesse planeta. Até que uma intervenção supra e sobre-humana aconteça nesse planeta, não há gente sã. Ide, quer fazer tudo, realizar tudo, comer tudo, beber tudo. Superego, trava. E aí como é que fica? Aí brota uma neurose. Você está conseguindo pegar o que é a neurose? A neurose é uma briga louca entre o id e o superego. Eu fui terapeuta de um estudante de medicina que tinha formação religiosa. E ele foi convidado para uma festa. E ele me relatando, nós rimos um pouco sobre isso, eu e ele depois. Ele descia o elevador para ir para a festa, mas ele sabia o que teria na festa, aí ele voltava para o quarto dele. Aí depois ele falou, não, mas eu tenho que ir na festa. A festa da turma, vai rolar muita coisa bacana. E aí o id mandava ele para o elevador. Quando ele chegava lá embaixo para ir para pegar o carro e ir para a festa, o superego dizia, opa, mas você não pode, você tem seus valores, seus princípios. E ele voltava para o quarto. E ele passou um tempo no elevador, subindo e descendo, não sabia se ia ou se não ia para a festa. Era o... Ok, voltamos. Muito bem, ainda bem que voltamos a tempo de eu fazer essa conclusão aqui. Pessoal do canal Mente Quântica, do Psi Elias Pereira, estávamos esperando vocês, não avançamos. Aqui no canal Mente Quântica, muitíssimo obrigado pela paciência em aguardar. Nós não podíamos continuar sem nossos amigos aqui do Psi Elias Pereira. Estávamos falando da neurose que se cria no confronto consciente e, id e superego, né? E aí entra a terceira instância, né? Que é o ego. O que é o ego? O ego é a parte mental responsável por entrar dentro da gente, reconhecer nossos desejos mais sinistros
Mas, porra louca, como alguém mencionou, a parte totalmente desvairada, olhar para esses desejos, aí o nosso ego olha para fora, olha para a sociedade e diz assim para a gente: ô Ricardo, é o seguinte, esses desejos que o seu id tem aí, se você realizar aqui fora, a polícia te prende em 3 dias. Você vai ser expulso da família. Tua mulher vai te botar para dormir na casa do cachorro. Não dá para realizar esses desejos que você tem, meu amigo. Sinto muito, diz o nosso ego. Aí o ego faz uma relação de compromisso. O ego diz, mas eu vou resolver sua vida. Eu vou resolver sua vida. Aqueles desejos que forem possíveis de serem realizados no mundo externo e que não complicar a sua vida, eu vou liberar para você. E aí foi assim que nós criamos a sociedade. Desejo da sexualidade. Daí instituiu-se o matrimônio. O instinto agressivo de matar. Estão aí as guerras. Estados americanos com pena de morte. Os instintos mais primitivos são liberados pelo ego, criando modelos para que os realizemos fora de forma legítima. Agora, aqueles que não dá para realizar, aí o ego se une ao superego, bloqueia o id para que o id não fure o bloqueio. É por isso que nós ainda estamos vivos, é por isso que nós ainda vivemos em família, por isso que vivemos em sociedade e é por isso que você não está preso hoje. Você não está preso hoje por causa do ego e do id, que fizeram um compromisso e disseram, id, você vai realizar os seus desejos, mas apenas aquele que não te prejudicar tanto, né? Então, o desejo de encher a cara, beber todo dia, beber, se entupir de cachaça todo dia. O ego, para quem bebe, o ego vem e diz, cara, bebe só no fim de semana. Resolve isso. Para quem está de dieta, quer comer de manhã, de tarde, à noite, refrigerante, bolo, as calorias, as frituras, coxinha, risoles, tudo. O id e o superego vem e diz, cara, se você entrar nessa, você vai arrebentar com a sua vida. Faz o seguinte, faz um regime legal durante a semana e daí eu libero você no fim de semana. E aí está liberado o fim de semana, às vezes. Consegue entender? Temos tantas coisas mais para falar, mas temos apenas 10 minutos para terminar. Eu quero dizer uma outra coisa importantíssima. A última. Mas tem um outro item que eu vou voltar na próxima live. Na próxima live eu vou dizer quem é o psicanalista, quem é psicólogo e quem é psiquiatra. Qual a função de cada um dos três na vida. Mas eu quero falar sobre um princípio que rege a nossa vida, descoberto por Freud. Freud diz que nós somos regidos pelo princípio do prazer. Nós queremos fazer apenas aquilo que nos dá prazer. Então, nosso funcionamento é maximizar o prazer e minimizar a dor. Nós somos regidos pelo princípio do prazer. Por isso que nós quebramos regras. Por isso que nós quebramos dieta. Por isso que nós não fazemos exercício.
Por isso que nós vamos estudar para a prova e damos uma cochilada e não conseguimos estudar direito. Por isso que a gente não consegue levantar de manhã como deveria. Porque é o princípio do prazer, não é? Por isso que nós compramos coisas e não conseguimos pagar. O princípio do prazer, não é? E aí é preciso que o princípio da realidade, né, haja para que nós realizemos o prazer, mas numa dose menor, apenas para minimizar a dor de não ter prazer. Então eu e você funcionamos sob o princípio do prazer. E esse princípio do prazer procura diminuir a dor. E para diminuir a dor, ele vai para os vícios, vai para a bebida, vai para a droga, vai para as compras, vai para a violência, parte para a pancada, parte para um enfrentamento desnecessário. Mas ainda bem que nós temos sistemas que nos protegem. Tem o superego, que é o nosso freio moral, não é? Tem o ego, que intermedia o interno com o externo e só permite aquilo que não vai nos prejudicar muito. E nós temos também o princípio da realidade, não é? Que nos ajuda a entender que se fizermos tudo o que desejamos, nós vamos ter sérios problemas na vida. Não dá para fazer tudo o que desejamos, senão teríamos sérias dificuldades na vida. Estamos entrando na parte final. Mais 5 minutinhos. Eu quero lembrar você que nós estamos aqui toda quinta-feira, à 13h, tratando de temas psíquicos, temas mentais, ligados à saúde mental. Estamos aqui também aos domingos, às 19h, tratando também de temas ligados à vida mental, à vida psíquica, e estamos inserindo as vivências sociais, sociopolíticas, os relacionamentos, falaremos sobre família, educação de filhos, como lidar com o seu adolescente, essa questão do gênero. Eu vou dar esse final de semana uma palestra sobre feminicídio e no outro final de semana vou dar outra palestra sobre feminicídio. Eu devo trazer esse assunto para a nossa live também, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E eu quero agradecer você, né? Que de repente eu devo estar na 8ª live ou 9ª, não sei, mas eu estou gostando muitíssimo do contato que estou tendo com vocês, né? A Luana Patrícia está aí, a Cia Lores está dando uma salva de palmas aí, palmas para você que está aí aprendendo, né? Que horas? Quinta-feira, 13h sempre, domingo, 19h. Ah, tá. Não, a palestra vai ser numa comunidade fechada. Desculpe, eu mencionei a palestra apenas para dizer que vou trazer o feminicídio para a live. Tá certo? A palestra vai ser numa comunidade fechada, mas hoje, na quarentena, está se gravando tudo. Eu estou dando uma série de palestras e estou me esquecendo de pedir as gravações. Eu vou pedir essas gravações e vou disponibilizar depois no Psi Elias Pereira e vou deixar à disposição para as pessoas que querem ver. A professora Juliana disse que está gostando também. Eneida Xavier Priori. A Eneida é uma amiga de 20 anos atrás. É que nós nos conhecemos com 6, 7 anos, né, Eneida? E hoje que nós temos 20 e poucos anos, nós já temos uma amizade de 20 anos, né? A Eneida Xavier é uma pessoa muito querida, casada com um amigo muito querido que me ajudou muito, que me incentivou a estudar filosofia, a ler bons livros. Zé Roberto Priori, são os pais da Silvinha, né? Uma família muito querida, moram aqui pertinho em Vinhedo, moram
no Principado de Vinhedo. Se bem que eu tenho visto a Eneida muito na praia. Eu acho que ela se mudou para a praia. Ela disse que quando me conheceu tinha 8 anos. Se faz 20, agora ela tem 28, né? Eu tinha 4 anos, Eneida, quando nós nos conhecemos. Ah, tá. Você está em Bertioga agora. Muito bem. Os pais moravam em Bertioga. Só para você ter uma ideia, a Eneida é tão querida que por um tempo nós desenvolvemos uma série de atividades em comum, não é? E eu cheguei a passar férias na casa que eles têm em Bertioga, conheci o pai, conheci a mãe, conheço o irmão da Eneida, né? Eles têm um projeto bacana de viajar pelo mundo, fotografar tudo e publicar aí pra gente. Então é uma coisa muito legal. Pessoal, ficamos por aqui. Foi muito bom ver a Eneida. Pessoas agradecendo, eu que agradeço. Estaremos de volta no domingo, às 7 horas da noite. Eu só coloco o óculos para fazer algumas leituras, porque ele fica refletindo essa luz e é muito ruim. Tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui e voltaremos. Gravei um vídeo de 5, 6 minutos que está hoje no Psi Elias Pereira do Instagram. Vale a pena você ver. Ali eu digo o que eu penso sobre doença mental. Quem tem e quem não tem. E não sei se você vai gostar. Talvez você vai descobrir que tenha. Por outro lado, você vai descobrir que todos nós, 8 bilhões de seres humanos, somos iguais nesse planeta. Nossas questões só divergem em gênero, não em grau. Nós temos as mesmas patologias. Alguns lidam melhor, outros nem tanto. Alguns têm um grau muito alto, outros um grau um pouco mais baixo. Assista esse vídeo, que está no Psi Elias Pereira. Forte abraço para você e a gente se vê no domingo às 7 horas da noite. Eu sempre começo desligando aqui, porque eu tenho que liberar para outra pessoa aqui no canal Mente Quântica. Deixa eu baixar o vídeo aqui. Ok. Já compartilhando. Agora aqui. Um abraço, queridos. Até mais.